Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Antes de iniciarmos, gostaria de dizer que o pastor Davi não está presente por um problema de saúde. Não somente ele, a esposa e os filhos. Fiquei sabendo que até outros familiares também foram acometidos desse problema de saúde. Eles estiveram no hospital e estão se recuperando. Então é nosso dever orar pelo bem-estar e pela saúde deles. E se Deus quiser, ele estará aqui mais tarde conosco para expor o texto bíblico. Não somente ele, mas toda a sua família. Amém? Vamos orar pela vida do nosso pastor. Nessa manhã nós vamos trazer uma breve reflexão. Não seria uma exposição bíblica, como o pastor Davi tem feito aqui, mas separamos um tema para abordarmos com os nossos irmãos. Nesse sentido, eu queria convidar os irmãos a abrir a carta de Judas, Epístola de Judas, primeiro capítulo, versículo 3. Judas, capítulo 1, e é o único capítulo do livro, versículo 3. Diz assim o texto bíblico: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Leiamos também o versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Meus irmãos, o texto que lemos foi escrito por Judas. Se vocês observarem, logo no primeiro versículo, ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, Judas se considera servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Só que existe um fator aí muito interessante. Tiago, a qual ele se refere, era irmão de Jesus. Logo, Judas, sendo irmão de Tiago, era irmão de Jesus. Só que a postura de Judas ao escrever é um pouco diferente. Ele não quer dar poder às suas palavras, dizendo-se irmão de Jesus Cristo. Ele diz que ele é servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E aqui nós vemos um primeiro princípio que Judas quer dar aos seus ouvintes, que é o princípio da humildade. Ele não quer que as outras pessoas deem crédito às suas palavras, por ele ser próximo de Jesus.
por ele ser irmão de Jesus. O objetivo dele aqui é levantar o propósito pelo qual ele escreve a carta, por meio dos argumentos que ele vai utilizar, e não pela sua proximidade sanguínea com Jesus Cristo. Essa carta foi escrita aproximadamente entre o ano 62 e 67 depois de Cristo. Um período de grande perseguição para com a igreja. E Judas vai escrever com um propósito. O versículo 4 diz que alguns indivíduos, algumas pessoas, e essas pessoas são líderes da igreja, essas pessoas se introduziram na igreja, aos poucos. Chegou visitando a igreja, foi se tornando membro, depois, pela sua influência, se tornou líder. E, por meio dessa infiltração, eles queriam dizer e usar de sua influência para dizer que, uma vez que somos salvos pela graça, não importa o que fazemos com nossa carne, porque o que importa é a nossa alma. E essa ideia de que se eu sou salvo pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. A pergunta que é feita aos chamados calvinistas hoje, já era feita no tempo de Judas. Ora, se eu sou salvo pela graça, se eu nada faço para ser salvo, não importa o que eu faça, eu posso pecar à vontade. Não é verdade? Porque a minha salvação está garantida. E é esse erro doutrinário que Judas quer combater com seus escritos. E, meus irmãos, nós precisamos levar em consideração que, para combater esses desvios doutrinários, nós devemos batalhar pela fé de forma diligente, e uma fé que foi entregue aos santos. Não é uma fé conquistada, não é uma fé adquirida por força, mas é uma fé que foi entregue. Mas, afinal de contas, o que significa fé? Uma das palavras mais frequentes na Bíblia é essa palavrinha, de 2 letras, fé. Ela é citada 2 vezes no Antigo Testamento e 249 vezes no Novo Testamento. Como os irmãos já sabem, o Antigo Testamento é maior do que o Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros e o Antigo Testamento tem 39 livros. Os livros do Antigo Testamento são muito maiores, têm muito mais capítulos. Basta abrir a sua Bíblia entre Velho Testamento e Novo Testamento para que você veja. Se nós fizermos um ranking das palavras que são mais citadas na Escritura, botarmos em ordem, ela está na posição 187, o que não é pouca coisa. Nesse sentido, nós não contamos aqui as palavras que são correlatas ou expressões similares à fé, tais como confiança. Nesse sentido, nós precisamos levar em consideração que a palavra fé é uma palavra, no contexto bíblico, muito importante. Mas, afinal de contas, o que significa fé no contexto da Sagrada Escritura?
nós podemos aqui 3 classificações. Primeiro, fé é confiança absoluta em tudo o que Deus tem revelado. Segundo, fé é crença e dependência em Deus. E por último, fé diz respeito ao sistema de princípios religiosos, o anúncio doutrinário na forma de um credo. Qual dos 3 tipos de fé Judas está lidando aqui? Estamos falando do último caso. Fé como um credo, fé como uma declaração doutrinária. Por exemplo, quando você chegou aqui desejoso de ser membro da Igreja Batista Reformada, se não me falha a memória, foi entregue a você uma confissão de fé. A Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. E essa confissão de fé é um credo que diz para quem está chegando e para aqueles que nos visitam qual é o conteúdo da nossa fé, no que nós acreditamos, no que não acreditamos. Então, Judas está falando do conteúdo da fé, como um credo. E Judas nos convida, não somente a nós, mas principalmente aos seus ouvintes, que existe uma necessidade de batalhar por essa fé. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinai-vos se estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, acaso não reconheceis vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se é que porventura não sois reprovados. Meus irmãos, existem algumas perguntas que nos ajudam a avaliar a nossa fé. E nessa breve exposição, nós propomos essas 3 perguntas pelas quais podemos fazer uma radiografia da nossa fé. São perguntas que são importantes, são reveladoras, mas a resposta você não precisa dar para ninguém da igreja. Responda para você mesmo. Primeira pergunta: em que você crê? Você crê em quê? Quando nós fazemos essa pergunta, nós queremos saber o conteúdo da sua fé. O conteúdo da nossa fé é fundamental. Pastor Gilson Santos falou uma coisa muito interessante. Ele diz assim: aquilo em que você crê constitui aquilo que você é. Aquilo em que você crê constitui aquilo que você é. Por exemplo, se você crê que Jesus tem a mesma substância de Deus Pai, ele é consubstancial ao Pai, você é um cristão niceno. Por que significa isso? No ano de 325, nós tivemos um grande concílio na igreja chamado Concílio de Niceia. Então, Niceno vem de Niceia. Nesse concílio, dentre vários debates, o principal deles foi sobre a divindade de Jesus Cristo. Porque alguns homens, assim como ocorreu na epístola de Judas,
se infiltraram na igreja para dissimular ideias errôneas. E a ideia é levantada por um presbítero chamado Ário. E Ário falava o seguinte: bem, Jesus é Deus, mas não é da mesma substância do Pai. Houve um tempo em que Jesus Cristo não existia, sendo ele o primeiro ser criado. Então, aqueles que criam, como dizia o concílio, eram nicenos. Aqueles que criam como Ário eram arianos. E o que exatamente classificava essas pessoas? O conteúdo da fé. Se você crê que Jesus é Deus da mesma substância do Pai, você é niceno. Se não, você é ariano. E nesse sentido, irmãos, vale a pena ressaltar que nós somos classificados segundo a crença na verdade. O pastor Gilson, repetindo, diz: aquilo em que você crê constitui aquilo que você é, e só a verdade é digna de ser crida. Alguém já disse certa vez que a piedade é filha da verdade, e é verdade isso. Nós só podemos ser verdadeiramente santos, piedosos, se aquilo em que cremos é verdade. Não existe piedade na mentira. Olha só aquele testemunho de Jeová, que homem piedoso. Não existe isso. Não existe piedade quando você sustenta uma mentira. Pode parecer duro, mas é verdade. John Owen, o grande puritano, diz o seguinte: somente a verdade capacita a alma a dar glória a Deus. Por que é importante falar isso aqui? Porque hoje em dia nós ouvimos expressões tais como: não importa o que você crê, você tem que ser sincero. Todos os caminhos levam a Deus. Essa é a religião do século 21. Não importa o que você crê, desde que seja sincero. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma grande mentira. Isso não corresponde ao evangelho neotestamentário. Aquilo que você crê constitui o alicerce da sua vida. Eu me recordo de uma expressão que o pastor Davi usou em uma conversa que teve comigo há 4 anos atrás, quando eu estava vindo para a igreja. Ele diz assim: aquele que crê mal não pode viver bem. Por quê? Porque ele não tem alicerces. Quem crê mal não pode viver bem. E meus irmãos, fé sem conteúdo não é a fé bíblica. É misticismo, é superstição, é qualquer outra coisa, mas não é a fé bíblica. O conteúdo sólido para que nós possamos nos alicerçar na fé, na nossa vida, tem que ser a verdade. E muitas vezes nós somos afrontados com a verdade e nos agarramos às nossas convicções que não estão junto da verdade. E isso é perigoso. Você deve sim ser firme às suas convicções, desde que ela esteja firme na verdade.
E qual é a verdade? A Sagrada Escritura. A tua palavra é a verdade, disse Jesus Cristo. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a verdade liberta e consola. E olha, observe isso aqui: a nossa liberdade consiste em sermos escravos da verdade. Um certo filósofo dinamarquês disse o seguinte: para ser forte, eu preciso descobrir a verdade, pela qual eu possa viver e morrer. E por que isso é importante, irmãos? É importante porque vivemos tempos difíceis, dias difíceis, dias em que as pessoas estão à procura de mestres que lhes agradem os ouvidos. As igrejas estão cheias de pessoas que querem ouvir o que é agradável aos ouvidos. Eu estava lendo uma reportagem essa semana de um caso bem embaraçoso para um pastor americano. Uma postura que ele teve no púlpito, no culto de velório de Aretha Franklin. Sem entrar nos pormenores do caso, a família ficou incomodada com alguma postura do pastor e com o conteúdo do que ele pregava. E aí a rede BBC foi entrevistar a família. E a família diz o seguinte, um dos membros da família diz o seguinte: não ficou combinado entre a família e o pastor aquilo que ele falou no púlpito. Aquilo que ele falou lá no púlpito foi muito desagradável. Eu não quero aqui entrar no conteúdo do que o pastor pregou, porque pode ser, eu creio que ele tenha falado bobagem no púlpito, tenha sido indecoroso, alguma coisa assim. Mas observem vocês que um membro da família diz o seguinte: aquilo que ele pregou não foi combinado, eu não gostei daquilo que eu ouvi. Ou seja, as pessoas estão se colocando no direito de dizerem para o pregador aquilo que ele tem que pregar. As pessoas querem ouvir massagem de ego. Pregar a verdade ficou relegado a segundo plano nos púlpitos de muitas igrejas. Líderes, movimentos religiosos, inclusive, ou melhor dizendo, principalmente ditos evangélicos, valorizam o pensamento corrente, os conhecimentos da psicologia e as tendências culturais em detrimento à pregação bíblica de acordo com a exegese da Escritura. Olha, eu estou pregando expositivamente, estou chegando no versículo 5, mas o versículo 6 aqui fala de eleição e predestinação. Vamos pular para o 7º. As pessoas não querem ouvir aquilo que muitas vezes é a verdade, mas que incomoda. E aqui, eu gostaria de destacar que a questão não é se uma doutrina é bela, atraente, impressionante ou popular. Isso é secundário. Temos que saber se o conteúdo da fé é verdadeiro. Agostinho, o bispo de Hipona, escreveu o seguinte: se você crê somente no que gosta do evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas em si mesmo. Lutero nos advertiu
que qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Por fim, meus irmãos, a verdade vai triunfar. A verdade é sempre forte, não importa quão fraca pareça. A falsidade, ela é sempre fraca, não importa quão forte ela pareça. Isso é um ponto tão fundamental e tão importante que por nós Jesus orou. Ele pediu ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Na oração do Getsêmani, em grande sofrimento, o que importava para Jesus Cristo era orar ao Pai e pedir que Ele nos santificasse na verdade, porque a palavra dele era verdade. O que você crê? Na verdade da Escritura ou em você mesmo? Na verdade da Escritura ou na confissão de fé da sua religião? Na Escritura ou na fé que foi passada aos seus pais desde que você nasceu? Segunda pergunta: como você crê? Se a primeira pergunta é o que você crê, a segunda é como você crê. E aqui, meus irmãos, vale a pena destacar que a forma e a intensidade da fé tem grande importância. Tem grande importância. Porque a fé, ela se desenvolve mediante o uso. Ela precisa ser desenvolvida. A fé precisa ser desenvolvida. A fé pode aumentar, pode ser fortalecida, pode diminuir, pode ser enfraquecida. Isso nós falamos com base na Escritura, que existem variados níveis de fé. Porque existem variados níveis de desenvolvimento da nossa alma. Querem alguns exemplos? Jesus mesmo afirmou o seguinte: homens de pouca fé, por que duvidaste? Eram pessoas que tinham pouca fé. Jesus certa vez falou assim, geração incrédula, até quando estarei convosco? Jesus está repreendendo, dizendo que aquelas pessoas eram incrédulas, não criam como deveria. Por outro lado, Jesus falou assim: se vocês tiverem a fé do tamanho do grão de uma mostarda, direis a este monte: saia daqui e vá para lá, e isso vai acontecer. Certa vez, diante de uma mulher, Jesus diz assim: mulher, grande é a sua fé. E Jesus disse para um certo homem o seguinte, em público: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então, por meio desses textos, a Escritura nos ensina que a fé pode variar. Ela pode ser maior ou pode ser menor. Ela pode ser mais duradoura ou pode durar um pouco menos de tempo. Nesse sentido, tendo esse fundamento, nós precisamos, como cristãos e como servos de Jesus Cristo, orar e pedir ao Mestre Jesus Cristo, tal qual os discípulos. E aqui, vale a pena destacar que dos pedidos que os discípulos fizeram a Jesus Cristo, 2 deles se destacam. Primeiro, os discípulos insistentemente pediram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Foi um dos primeiros pedidos dos discípulos. E o segundo, Senhor, aumenta a nossa fé.
A forma e a intensidade da fé podem ser percebidas nas palavras de Jesus Cristo a Tomé, no segundo domingo após a ressurreição. Se os irmãos se lembram, como nós já sabemos, Tomé esteve ausente na reunião do primeiro domingo após a ressurreição. Ele não estava lá. Muitos dos seus discípulos estavam, Tomé não. Depois de um tempo em que Jesus se reuniu com os discípulos, foram falar com Tomé: Tomé, Cristo ressuscitou. Ele não creu na notícia. No segundo domingo após a ressurreição, outra reunião de Cristo com os discípulos, e Tomé estava lá. Ele contemplou Jesus, colocou o dedo nas feridas dos cravos, nas mãos, colocou o dedo no seu lado. Depois disso, Tomé creu. E aí, Jesus repreende Tomé: porque você viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. O que Jesus Cristo, o que esse episódio nos ensina? Que naquele momento, Tomé confiava nos seus olhos, nas palmas das suas mãos, mas não creu com o coração na notícia. De fato, irmãos, a fé bíblica é a confiança que nós temos no testemunho que Deus manifesta acerca de si mesmo. Diferente de Tomé, Abraão ouviu Deus e creu. Ao crente basta a palavra de Deus. Nós não somos como os ateus, que precisamos ver para crer. Não. Olha, eu só creio em Deus se Ele descer agora do céu e aparecer a mim agora aqui. Eu preciso ver, eu preciso tocar. Para o cristão, basta a palavra de Deus. Lamentavelmente, nós vivemos um tempo em que a geração incrédula e adúltera pede e busca sinais. As pessoas querem provas da existência divina. E essa prova tem que vir por meio de uma operação de um milagre, por meio da cura de uma enfermidade. Meus irmãos, a fé verdadeira não exige essas provas. A fé verdadeira faz como aquele homem que esteve diante de Jesus Cristo, com seu filho moribundo. Jesus diz assim: você crê? Qual foi a resposta dele? Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Interessante, não? Ele dizer que crê e pedir para que Jesus o ajudasse na sua incredulidade. Ele estava dizendo o seguinte: Senhor, eu confio em Ti, mas lá no fundo do coração tem uma pontinha de dúvida, que o Senhor sabe qual é. Me ajuda, aumenta a minha fé. E não é isso que caracteriza a igreja brasileira dos nossos dias. A igreja brasileira dos nossos dias foi chamada por um teólogo brasileiro de crentes papagaios, crentes Zé Carioca. Zé Carioca foi um papagaio típico dos morros da cidade do Rio de Janeiro, uma ave bem brasileira, mas repetia muitas palavras, mas a principal característica dessa ave é imitar um homem.
imitar muito bem a voz humana. E por que esse teólogo chamou muitos crentes de Zé Carioca, de papagaio? Justamente porque os papagaios se proliferam no nosso país. Repetem ideias que têm ouvido desde o berço ou práticas que aprenderam na igreja sem crer de verdade com o coração. Pessoas que pregam exatamente como seu pastor. Você chega numa igreja neopentecostal, tem um pastor lá. Tira esse pastor do púlpito e bota o substituto. É a mesma pessoa. É do mesmo jeito que prega. O mesmo tom de voz. Repetindo o que muitas vezes não acredita. Nesse sentido, vale a pena destacar o que Jesus falou para Pilatos, ou melhor dizendo, o que Jesus perguntou para Pilatos. Quando Pilatos interpelou Jesus com as palavras: "És tu rei dos judeus?", Jesus não deu uma resposta imediata. Jesus retornou com uma outra pergunta, dizendo assim: "Você diz isso de você mesmo? Ou foi uma outra pessoa que disse isso para você a meu respeito?" Você diz isso de você? Ou você está repetindo o que os outros falaram para você a meu respeito? Pergunta intrigante essa de Jesus, não? Será que o que eu estou falando, o que eu estou perguntando, procede do coração? Procede daquilo que efetivamente eu creio? Ou eu estou como um papagaio, repetindo aquilo que eu tenho aprendido, sem crer verdadeiramente naquilo? E este é um sintoma alarmante para a nossa época, meus irmãos. Muita gente ecoando o cristianismo, que não passa de gravação, que não passa de memória, que não passa de decoreba de algumas partes da Escritura. Creem muitas vezes com a cabeça, mas não creem com o coração. Fé viva na palavra é vivência com Deus. Fé viva na palavra que nunca foi experimentada por tais pessoas. E aí, quando chegam as horas difíceis, os momentos à prova de fogo, essa religião de segunda mão não ajuda. A pessoa decora: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará". Ela recita isso, mas ela não crê nisso. O pastor dela é a conta bancária. O pastor dela é o seu intelecto. Não é o Senhor. Nós necessitamos de homens e mulheres que creiam verdadeiramente que o Senhor é o nosso pastor. Como você crê? Como andam as suas convicções? Como você crê, meu irmão? O verdadeiro profeta do Senhor não é aquele que se orienta pelo catavento da opinião pública. O verdadeiro profeta é aquele que se guia pela busca da convicção bíblica. E em tempos modernos, se orientar pela bússola da Escritura é muito mais complicado.
Essa semana eu estava conversando com a minha esposa sobre algo muito interessante que eu vi no Facebook. Tem muita bobagem, tem muita propaganda eleitoral, muitos debates políticos nesses momentos difíceis que vivemos, mas a gente se depara com algumas boas surpresas na nossa linha do tempo, não é verdade? No Facebook. Eu sigo um pastor presbiteriano no Facebook, novo, bem novo por sinal, e ele diz o seguinte: você quer fazer bem à sua família, aos seus filhos e mudar esse país? Ensine à sua esposa e ao seu filho o catecismo maior de Westminster. Eu li aquilo, parei e comecei a pensar. Depois de um tempo eu fui ler os comentários daquele post. Um jovem, deve ter seus 22 anos, diz assim, como resposta àquele post dele: meu pai, quando eu ainda era menino, me ensinou a decorar o credo niceno-constantinopolitano. E aí o pastor respondeu assim: sinal de que você teve um grande pai. E eu já conhecia o conteúdo do credo, eu falei assim, rapaz, ensinar para uma criança o credo niceno-constantinopolitano não é fácil não. Não é fácil, não é simples. Não é de uma hora para outra que a criança aprende. E aí, eu fui consultar o credo. Imaginei o pai ensinando para o filho o seguinte: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes dos tempos dos séculos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele, todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras Sagradas, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e com o Pai e o Filho. É adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Toda a teologia neotestamentária, contida em alguns parágrafos, ensinada por um pai piedoso a um filho. E o filho declara para todo mundo ouvir que aos 22 anos ele ainda guardava no coração as verdades que o pai lhe ensinou. Aí fui dar uma olhada lá no perfil do garoto, um jovem servo de Deus,
que se interessa pelas coisas da igreja e da Escritura Sagrada. O mundo, irmãos, carece de homens que creem naquilo que pregam. Não sei se vocês já ouviram, mas existiu nos tempos do famoso pregador puritano George Whitefield um cético ateu chamado David Hume. E as ideias de David Hume influenciam até hoje as ideias dos ateus, daqueles que são anticristãos. E David Hume, no auge do seu conhecimento, do seu reconhecimento na Inglaterra, ele estava caminhando às pressas, até que encontrou um aluno que o avistou e falou: ô professor, tudo bem? Ele: tudo bem, meu filho. Está indo para onde? Professor: correndo. Eu estou com pressa porque eu tenho que ouvir George Whitefield pregar. Aí aquele aluno estranhou. Ué? Mas professor, você não crê no que ele prega? Você acredita? Aí ele falou assim: eu não, meu filho, mas ele acredita. E eu estou indo lá porque eu quero saber qual é o fenômeno que acontece para aquele homem acreditar naquilo que ele está pregando. Só a graça faz isso. Como você crê? Você efetivamente crê naquilo que você prega? Terceira e última pergunta: o que você faz com o que você crê? Então, recapitulando. Primeira pergunta: o que você crê? Segunda pergunta: como você crê? Terceira pergunta: o que você faz com o que você crê? O que nós fazemos com a fé é muito importante. Diz certo teólogo: se algo é digno de ser crido, é digno de ser vivido. Se algo é digno de ser crido, é digno de ser vivido. Nesse sentido, meus irmãos, a fé bíblica implica necessariamente em obediência. A fé bíblica traduz-se em discipulado. Não crê aquele que não vive consoante a sua crença. Tiago, no capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Logo, se nós temos um conteúdo de fé e não vivemos em consonância a esse conteúdo de fé, não é na fé bíblica que nós cremos. E aqui nós precisamos destacar que nós, como cristãos reformados, se pregamos sobre a soberania de Deus, se pregamos sobre um Deus santo, nós devemos viver a nossa vida em conformidade a essa pregação. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Meus irmãos, Deus, quando nos instrui a mente, Ele faz para transformar a nossa vida. Deus, quando instrui a nossa mente, Ele o faz para transformar a nossa vida.
A boa ortodoxia tem que desembocar em boa prática. A boa teologia não deve ficar confinada nos escritórios pastorais e nos seminários teológicos. Não. Se eu tenho uma crença correta, eu preciso viver de forma correta. Além disso, a verdade, ela precisa ser proclamada, não importa como seja recebida. E ela deve ser proclamada antes de tudo porque é a verdade de Deus. Proclamar a verdade de Deus glorifica o nome dEle. Meus irmãos, a pregação que você faz no seu local de trabalho, na sua casa, falando a respeito das verdades da Escritura, é um bem eterno que você faz a alguém. A verdade que você recebeu, a verdade que você creu, não deve ficar confinada à sua vida. O que você faz com o que você crê? Você proclama o Evangelho? Você prega em tempo e fora de tempo, como recomendou o apóstolo Paulo a Timóteo? O que você faz com as verdades que você ouve de domingo a domingo nesse santo lugar? O que você faz com o conteúdo da pregação que lhe é fornecida? Quando essa pregação afronta o seu pecado, você guarda no coração por um tempo, na segunda e terça-feira já esqueceu. Além disso, retornemos ao que diz Judas. Ele diz que nós devemos batalhar pela fé que nos foi entregue. Como que você batalha por essa fé? Será que quando um testemunho de Jeová bater na sua porta, você vai olhar lá pelo buraquinho lá da fechadura, se não tiver olho mágico, olhar pelo olho mágico e falar assim: ih, rapaz, deu ruim. Ou você vai botar ele sentadinho com toda a educação do seu lado lá, ouvir atentamente o que ele tem para ouvir, e depois, segundo a Escritura, mostrar por A mais B que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Será que quando um espírita conversar com você e falar que Paulo dá valor à fé e Tiago dá valor às obras, e que ambos se contradizem, logo a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, será que você fica quietinho? Ou você se manifesta? Será que você batalha pela fé mesmo? Sabe de quem é a culpa de muitas seitas e heresias que surgem por aí? A culpa é nossa. A culpa é nossa. Antes de tudo, a culpa é minha. Minha. É minha. Eu preciso admitir que eu preciso fazer mais, batalhar mais pela fé. Ou será que eu estou vendo pacientemente as heresias e as seitas surgirem e não faço nada? Eu só sei falar de política no meu Facebook, não falo da Escritura. O melhor método para erradicar o erro ainda é publicar e praticar a verdade. Ainda é. Nós devemos batalhar pela fé. E devemos batalhar pela fé com palavra e com obras.
em favor da verdade e contra as falsas doutrinas. É quase sempre no vácuo deixado pela nossa negligência e descaso que se proliferam as seitas e as heresias. Quase sempre. É inevitável que aconteça, mas muitas vezes elas prosperam, porque nós, cristãos ortodoxos, não fazemos nada. Achamos muitas vezes normal alguém falar que conquista a salvação por meio da sua fé. A gente faz nada. A pergunta é: como você faz com a fé que lhe foi entregue? O que você faz com o que você crê? Guarda no coração, pratica, batalha por ela? Ou simplesmente silencia a verdade, deixando que as opiniões falsas pareçam plausíveis? Diz um teólogo que a verdade amordaçada é uma contradição e impropriedade, pois a verdade é sempre o argumento mais forte. Sempre. Concluindo, eu retorno às 3 perguntas. Em que você crê? Como você crê? E o que você faz com o que você crê? Essa fé que nos foi entregue a custo de muito sangue. Muito sangue. Homens e mulheres que negaram a própria vida por sustentar o conteúdo da verdadeira fé. Homens e mulheres que precisavam deixar suas próprias casas, porque o governo as expulsou por serem cristãs. Mas não negaram a Cristo. Nesse sentido, vale a pena destacar que nós, cristãos, no século 21, precisamos orar para que Deus aumente a nossa fé. Nós precisamos olhar para dentro de nós e fazermos uma análise. Será que eu sou cristão como deveria ser? Será que eu, que tenho 20 anos como cristão, será que eu sei ao menos o conteúdo do credo apostólico de cabeça? Não precisa ser o credo niceno-constantinopolitano, não. O credo apostólico. Será que eu já li a Bíblia toda em 20 anos de cristão? Será que eu promulgo a verdade de Deus a tempo e fora de tempo? Será que a minha vida é espelho da fé que eu professo? Essas perguntas não sou eu fazendo para você, não. Deus faz essa pergunta em sua palavra para mim e para você. E nós, como cristãos, precisamos dar uma resposta. Que Deus nos abençoe. Se fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Deus querido, nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor. Senhor, diante dessas 3 grandes perguntas, muitas vezes não temos respostas satisfatórias para dar. Mas, ó Deus,
fortaleça a nossa fé, aumente a nossa fé, que possamos crer naquilo que é a verdade, e que essa verdade promulgada e proclamada pelos nossos lábios possa redundar em vida santa diante de Ti, a fim de que possamos, pela nossa vida e pela pregação da Tua palavra, batalhar por essa fé. Reconhecemos, ó Deus, as nossas falhas, reconhecemos nossas imperfeições, reconhecemos, ó Deus, que temos nos esforçado muito além daquilo que podemos fazer. Isto posto, ó Deus, nós pedimos, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a batalhar pela verdadeira fé, de forma diligente, como diz a Escritura. Nos ajuda, Senhor, em meio à correria do nosso trabalho no dia a dia, a separarmos um pequeno tempo para orarmos ao Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a ler a Tua palavra no culto doméstico. Ah, Senhor, nos ajuda. Pedimos perdão, muitas vezes pela nossa indolência, pela nossa falta de interesse. Pedimos o Teu socorro, Senhor. Glorifica o Teu nome por meio da nossa vida. Nós oramos, suplicando a Tua bênção, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém.